Está escrito em Salmos 90, versículo 17, o seguinte: Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Meu irmão, minha irmã, a fé cristã é a fé que nos desafia a viver o tempo todo em duas dimensões: a dimensão do natural e a dimensão do sobrenatural, a do temporal e a do eterno, a humana e a divina. Esta é uma das razões de ser tão estimulante viver pela fé no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há sempre uma expectativa, uma nova possibilidade, uma perspectiva diferente. Não há como domar Deus. Ele não é previsível como gostaríamos muitas vezes que Ele fosse. Os pensamentos de Deus, segundo Isaías 55, versículos 8 e 9, não são os nossos pensamentos. Às vezes, são diametralmente opostos aos nossos. Por isso nos surpreendemos com Deus. A fé cristã é a fé do já e do ainda não. Ao mesmo tempo que já somos filhos de Deus em Cristo, ainda não somos tudo que um dia seremos, conforme está registrado em 1 João 3, versículo 2. Ainda tropeçaremos, ainda alternaremos entre atitudes louváveis e atitudes lamentáveis. Por isso devemos ser muito cuidadosos, muito criteriosos na vida. Mas a vida está diante de nós para vivermos pela fé e andarmos com Deus. E, inclusive, podemos trabalhar com Ele ao nosso lado. O texto de hoje nos aponta essa magnífica possibilidade, ou seja, poder contar com a bondade e a participação de Deus naquilo que estivermos realizando. Como podemos experimentar isso? Por um lado, trata-se de um pedido. Devemos orar e pedir isso a Deus, mas por outro lado, depende de nossas atitudes. Devemos nos envolver com o que Deus se envolveria e fazê-lo da maneira que Deus pede que façamos. E isso envolve o que faremos e o como faremos. Lembra-se da lamentável cena que virou notícia em todo o país de um grupo de políticos evangélicos orando para agradecer a propina que receberam, o dinheiro sujo de sua corrupção? Isso aconteceu em 2009. Não é preciso saber muita teologia para entender que Deus não tinha nada a ver com aquilo e jamais seria louvado com aquela gratidão. A oração não santifica tudo. A oração não torna o mal em bem. Andar com Deus significa outra coisa, mas muito diferente. Se queremos contar com a bondade de Deus e sua participação naquilo em que nós estamos envolvidos, o que fazemos deve ser feito com amor a Deus e às pessoas, e sobretudo para o bem das pessoas. Deve ser feito de maneira a honrar a santidade de Deus. Deve ser feito com fidelidade, de maneira ética e comprometida com a vida. Deve ser feito com todas as nossas forças, com excelência. Não deve ser fruto de ambição egoísta. Não deve comprometer os valores de nossa vida, os relacionamentos, nossa família, ou acomodar-se às injustiças. Não devemos ser movidos por ganância, mas por generosidade. O que fizermos, devemos fazer com humildade e submetendo tudo a Deus. Se andarmos com Deus diariamente, se formos responsáveis e aprendermos a contar nossos dias
e crescermos em sabedoria é de se esperar que experimentemos a bênção de trabalhar com Deus, contar com sua bondade e ver Ele mesmo consolidando a obra de nossas mãos. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.